Perdi o meu marido pro esporte que ele mais amava. Bom, eu e meu marido já estávamos casados há 5 anos. Até que junto com os amigos de serviço, ele entrou pro esporte, assim pro mundo do ciclismo, sabe? Ele ficou muito fissurado com aquilo. E por conta desse esporte, nós começamos a brigar muito, sabe? Porque nós não tínhamos mais vida social. Ele até tentou me levar para esse esporte, mas eu não quis. Ele chegou a gastar um absurdo com bike, com equipamento. Chegava no final de semana, ele simplesmente ia com os amigos pedalar e me deixava sozinha. Eu passei aí nas festas de família sozinha, porque ele estava pedalando, ele me deixava sozinha em casa. Então nós brigávamos constantemente. E toda vez que eu brigava com ele, ele falava que não tinha lógica eu brigar por aquilo, né, pelo esporte que ele estava fazendo. E que inclusive estava fazendo tão bem para a saúde dele. Muitas vezes isso me fazia me sentir mal por estar culpando ele, como ele falava, né, por fazer um esporte. Mas parecia que ao mesmo tempo que eu brigava com ele por sentir a falta dele, algo dentro de mim falava que não era para ele fazer aquele esporte. Geralmente essas pedaladas ele ia fazer em outra cidade, então ele sempre pegava a rodovia. Toda vez que ele ia fazer as pedaladas, eu ficava assim desesperada, sabe? Ligando e ele demorava para atender. Quando atendia já era aquela briga. Mas ele ali sempre falando para mim que não tinha lógica eu brigar por causa de um esporte. E nisso o tempo foi passando até que chegou o nosso aniversário de casamento e nós fomos viajar para uma pousada. E nessa viagem ele levou a bicicleta dele. Naquilo eu briguei com ele de novo. Falei que a gente tava saindo para curtir nós dois. E ele falou para mim ficar tranquila, que ele iria pedalar no horário que eu estivesse dormindo, que ele ia acordar de manhãzinha para pedalar, que eu não ia nem ver, justamente para evitar a briga. E ali eu acabei concordando, porque eu queria que de fato fosse um final de semana agradável, mas algo no meu coração falava que não era para ele pedalar, principalmente ali naquela viagem. Tivemos uma noite maravilhosa, fomos jantar e eu fui dormir com o coração apertado e eu não entendia o porquê. Nisso eu só olhei para ele e pedi para que ele não fosse pedalar amanhã, que eu tava sentindo algo estranho. E ali deu uma pequena discussão e ele falou assim para eu ficar tranquila, para eu parar com aquilo, né, que ele iria cedinho no dia seguinte, que eu não ia nem notar. E realmente ele foi pedalar pela madrugada. Eu acordei umas 7h30 da manhã, mas ele ainda não tinha voltado. Quando eu acordei, eu já acordei com aquele aperto no peito. Comecei a ligar para ele sem parar. Ligava e nada, mandava mensagem e nada. Nisso as horas foram passando até que umas 9h40, eu decidi que eu iria sair sem rumo ali, né, na estrada procurar pelo meu marido. Só que quando eu estava abrindo a porta da pousada, eu vi um carro da polícia parando ali. E parece que deu um estalo em mim que aquilo era comigo. E eu já fui até os policiais e perguntei o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com meu marido. E foi ali que meu mundo se abriu. O meu marido, nessa pedalada na estrada, apareceu um caminhão. O segundo motorista, ele estava com muito sono e acabou dormindo e atropelando o meu marido. O impacto foi tão grande que ele morreu ali mesmo no local. O acidente foi tão feio que no velório dele o caixão teve que ser lacrado. Eu chorava desesperadamente, gente. Foi no velório dele que a família dele, que sempre me criticou por brigar por ele por fazer esse esporte, pela primeira vez ficaram do meu lado, falando que ele fazia um esporte muito perigoso. E hoje faz 1 ano e meio que eu perdi o meu marido. Eu não consigo me acostumar e eu acho que eu nunca vou me acostumar, porque ele era o homem da minha vida. Só que a morte do meu marido me fez ter um receio de todos os esportes que pra mim são um pouco mais radicais. Eu sinceramente espero que um dia Deus tire essa dor do meu peito por achar que eu fui incapaz de ter impedido ele de sair naquele dia.